Muito boa noite para você, estamos começando mais um Resenha do Amarelinho, nosso podcast para falar do São Miguel Futsal que joga nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro, gente. É mais um jogo importante, vai enfrentar o Juventude lá no Mato Grosso do Sul, uma partida que marca a sequência. Nael, depois a gente coloca a tabela, vou chamar a tabela certinho, vou falar dos jogos na sequência, tá? Depois a gente traz tudo em detalhes para você, mas você tá vendo a sequência aí. Esse jogo já é na sexta-feira, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Tô aqui com o Nael, que tá aí assumindo os botões. Nael Francisco, também aqui da Rádio Jornal, uma das novidades que vai estar com a gente a partir de agora. E vamos juntos com o nosso podcast em parceria com o São Miguel Futsal. Então já vou chamar você para se inscrever no canal do São Miguel Futsal no YouTube, já para começar a dar volume. Claro, você pode deixar o seu comentário. Também estamos lá no YouTube da Rádio Jornal São Miguel para você assistir e acompanhar, para você ir se acostumando. Em breve, fica atento, já vai se inscrevendo no canal do São Miguel Futsal aí no YouTube, porque em breve, só neste canal, as lives do nosso podcast Resenha do Amarelinho, tá bom? Bom, vamos falar também do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Veio a vitória nos dois campeonatos, né? Tanto no Brasileiro, tanto no Paranaense. Já dá para fazer projeções. Na Série Ouro, os últimos resultados foram muito bons com a equipe do São Miguel, então já dá para projetar a saída do Z4 da próxima rodada num jogo que é praticamente um confronto direto. Aliás, em cima disso a gente vai mostrar depois. São praticamente a sequência do São Miguel é recheada na Série Ouro de confrontos diretos, o que é bom. O São Miguel, buscando esses 3 pontos, vai conseguir sair do Z4 e começar a projetar a zona de classificação. Lógico, tem um caminho pela frente e eu convido você sempre para comentar, perguntar. Hoje a gente está aqui com o Léo Fernandes, o Buiú e o Caça. Bom, muita história para contar, muito de futsal para falar. Vamos juntos aqui com o nosso podcast Resenha do Amarelinho. Eu sou Alessandro Cunhaschi. Vou começar lá da ponta esquerda, da nossa ala esquerda, Léo Fernandes. Muito boa noite para você, cara. Seja bem-vindo. Numa sequência, o esporte é maravilhoso por isso, né? O futsal, o esporte de alto rendimento, porque agora dá para dizer, já são 2 jogos de invencibilidade, né? Saiu aquela zica assustadora que estava acontecendo. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Cunhaschi. Primeiramente agradecer aí pelo convite, né? É um prazer sempre estar aqui. E é isso que você falou, né? A gente vinha de uma sequência jogando bem, mas o resultado não estava vindo. E agora 2 jogos, um pelo Brasileiro, um pelo Paranaense. Conseguimos vencer, né? Importante. Conseguimos tirar esse peso, né? Que a gente estava carregando. Só que apenas começou, né? A gente tem, como você falou ali, principalmente na Série Ouro, a gente tem vários confrontos diretos ali. Beltrão, Manoel Ribas, Mariópolis. Todos jogos importantes e é só o começo, né? A gente vai trabalhar aí para tá conseguindo sair dessa zona de rebaixamento ali. Vibraram muito com a última vitória na Série Ouro. Fala um pouco desse sentimento, cara. Sim, com certeza. Depois do jogo ali, parecia até que a gente tinha ganhado um campeonato, assim, né? Porque vários gritaram e tal, mas é mais pelo peso que a gente estava sentindo, né? A gente não tinha vencido no Paranaense ainda, então foi aquela euforia que estava guardada, né? Que a gente conseguiu soltar ali e foi muito importante. Agora a gente está bem mais confiante, né? Mas como eu falei, né, o começo, a gente está trabalhando bastante, treinamos bastante essa semana aí e temos um grande jogo sexta-feira, né, para buscar a vitória também. Campeonato Brasileiro, gente, sexta-feira, muita gente pergunta onde assistir, como acompanhar, CBFS TV, tá? Eles têm os direitos de transmissão, é a organizadora do campeonato. Dessa forma a gente da Rádio Jornal, que acompanha de longe também, vai assistir junto. E, Buiú, muito boa noite para você. A vida de goleiro nunca é fácil, né? Ela cobra muito e imagino que hoje em dia o goleiro cada vez mais tem que ser mais completo, cada vez mais tem que jogar com os pés. O Cássio vai lembrar que há pouco tempo atrás a gente tinha o Doni, né? Jogando no Cascavel, ele era quase uma peça única no futsal brasileiro. E hoje em dia já não tem mais isso, é a necessidade de jogar com os pés. E foi dessa forma que você ajudou a equipe do São Miguel, além das defesas, conseguir essa vitória. Quanto que isso foi importante
no grupo, que a gente viu a comemoração, mas importante para você também nesse sentido, porque o goleiro vive essa gangorra, né? Algum momento é criticado, o torcedor passa a cobrar um pouco mais, em outro momento vive uma noite de herói. Boa noite, Cunhasque, boa noite a todos. Exatamente, cara, ser goleiro não é fácil realmente. A gente erra uma vez, a gente já é crucificado. Mas, graças a Deus, no último jogo pude ajudar a equipe, pude fazer um gol. Como você falou, jogando com os pés, muita gente às vezes acha que fica desesperado, né? O goleiro está fora do gol, vai perder a bola, vai tomar algum, mas é um risco que a gente corre, que pode dar certo, como pode não dar. Mas muita gente não sabe, mas é treinado também isso aí. Assim como qualquer situação dentro do jogo é treinada, essa situação do que aconteceu o gol também é treinado. Pode dar certo, pode não dar, mas na noite contra o jogo do Paranaense, contra o CAD, fui feliz, deu tudo certo, graças a Deus. Sensação a gente até comentou ontem numa célula, uma sensação de alívio, sabe? Pela situação que a gente vem passando, que não vinha as vitórias, conseguimos a primeira no Brasileiro. Aí agora, em sequência, a primeira vitória no Paranaense. A gente está bem focado, a gente nunca largou a mão no outro, né? A gente sabe da qualidade que a gente tem. E fomos felizes, comemoramos bastante. Como o Léo falou, era um negócio que estava preso já na gente, sabe? Mas se Deus quiser agora, daqui para frente vai ser... Agora, se Deus quiser, vem a calmaria, né? Passou essa tempestade e agora vem a calmaria. Essa tranquilidade, né? Porque se olhar a sequência, não dá para pensar duas vezes em questão de resultado, né? E até colaborando aqui com o que o Buiu tá falando, né? O futsal, ele, como a maioria dos esportes, ele evolui, principalmente quando você está jogando fora de casa e é natural você receber mais pressão, você precisa respirar, você precisa pensar, e usar o goleiro linha para isso é uma arma que, se tem o cara que joga com o pé, com essa capacidade, tem que utilizar, porque obriga o adversário a andar para trás e aí você tem um tempinho ali para segurar. E o risco é bem menor do que se imagina, né? Porque geralmente, principalmente, a gente presta atenção, né, em alguns movimentos, mas que nem quando você vai para a ala, você nunca afunda, por exemplo, né? Sim. Aconteceu no gol porque abriu o espaço e aí é feeling do cara, né? A gente vai mostrar o gol depois para entender como foi a jogada e como ela começa lá atrás, né? Trabalhada, saída de trás, até a construção, porque daí a gente tem como mostrar para quem está acompanhando o que é treino. A gente de vez em quando tem a oportunidade de assistir vocês, muito pouco, é verdade, mas a gente começa a entender esse processo. E aí é o tipo de situação que você tem uma bola, você tá ali, tá com a bola de segurança, você não vai queimar ela à toa, né? E tem a oportunidade do time pelo menos respirar, ter uma tranquilidade, voltar para o jogo, ver o que está acontecendo para tomar uma atitude melhor. E numa dessas saiu a vitória, né? Foi muito legal. Cassa é um dos grandes nomes, prazer sempre conversar contigo, um dos grandes nomes do futsal. É muito engraçado isso, cara, porque a gente acompanhava já o futsal paranense. Hoje, eu falo para vocês aqui, hoje todos os jogos são transmitidos no estadual. Na época, alguns anos, na época do Caça, quem tinha essa condição era a KTV, ele jogava no Cascavel, então tinha uma visibilidade muito grande. Então a gente assistia muito esse time do Cascavel jogar e assim... Era um time de muita personalidade. Cara, já tinha passado por uma situação que nem essa, tantos jogos assim, e mais numa situação que nem a gente estava colocando outro dia aqui. Pô, tu não consegue achar nada errado. Não tem salário atrasado, não tem grupo rachado. Pô, é só olhar a vitória de vocês, o grupo se abraçando. Aquilo foi uma imagem maravilhosa no fim do jogo. Então tem tudo isso, cara. Tinha como explicar isso e tu já viveu essa situação? Boa noite, Cunhasque. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí, os meus amigos aqui. Para ser bem sincero, foi uma situação nova para mim, né, esse ano. Né, tá passando pela essa tempestade aí, né? Muitos jogos assim, né? Você fica, às vezes, 5 partidas sem vencer, vence uma, perde uma, né? Mas esse tanto de partidas que a gente
apesar de vir jogando bem, né? Confiança, acredito que não tava tendo, assim, só que faltava aquele detalhezinho, né? Que fez com que a gente conseguisse as 2 vitórias aí, né? Mudamos a nossa postura um pouco, né? Jogamos com muita inteligência, né? Esses 2 jogos, principalmente em Guarapuava, né? Eu não estive lá, eu estava com os meninos da base, né? Mas acompanhei depois o jogo, né? Uma partida segura, soube sofrer, né? Buiú muito bem, até falei com ele depois quando o pessoal retornou nos treinos, a gente retornou, que as defesas que ele fez foi até mais importante do que o gol, né? Muita qualidade, né? Tem a confiança total, né? Da comissão técnica, dos jogadores também, né? E uma falha ou outra, né? Ninguém é perfeito, né? Enquanto uma falha ou outra ele erra, nós também erramos muito, né? Eu jogava, né? O grupo também, mas a tempestade passou. Acredito que agora, a partir de agora, a gente está decolamos, né? Apesar que vem os confrontos diretos, né? Jogos difíceis pela frente, mas estamos preparados para enfrentar esses desafios aí. E agora a gente pode ver isso. Vamos botar a classificação do brasileiro. O próximo jogo é no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Juventude do Mato Grosso do Sul. Só para a gente ter uma ideia como que muda o cenário. São Miguel já conseguiu 4 pontos. A primeira vitória já subiu para a 7ª colocação com 4 pontos. E olha, vai jogar com o Juventude. O Juventude é o penúltimo da chave, né? Tem 1 ponto. Se o São Miguel vencer, vai a 7. Já entra no bolo lá dos 4 primeiros, né? Já começa a brigar nessa chave. Então, a gente já vê uma diferença. E detalhe, os próximos jogos do São Miguel é o Juventude. Coloca só a tabela de novo, quero mostrar ali a posição do América Mineiro. O próximo jogo contra o Juventude, América Mineiro e Iesco. Se eu não estou enganado, depois a gente mostra ali na sequência. O América Mineiro é outra equipe que está ali, ou seja, são times que o São Miguel vencendo deixa para trás e encaminha já a sua classificação. Vamos botar os jogos do Campeonato Brasileiro, a sequência de jogos do São Miguel, já para a gente entender, porque daí a gente vai falando e já tem ilustrado, todo mundo já está por dentro. Ó. Sequência com Série Ouro e Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, tá? Juventude. Depois, dia 5, vai ter o América Mineiro. Então são 2 jogos em sequência. É melhor assim, né? Pegar já na sequência, né? E aí o jogo que é uma decisão pela Série Ouro, dia 9 já. 4 dias depois de enfrentar o América, pega a ABF de Beltrão e vai fechar julho lá no dia 13 contra a equipe do Iesco. Esses são os próximos 4 jogos da equipe do São Miguel pelo Campeonato Brasileiro e Série Ouro, só para a gente ter uma ideia do que tem pela frente. Classificação da Ouro também, tem aí... Depois a gente traz a classificação da Série Ouro. São Miguel depende apenas dele para sair das... Tem uma combinação ainda que pode atrapalhar, mas tivemos os 2 últimos resultados também que ajudaram, né? O Itaipulândia empatando com a BF, né? de Beltrão, então isso foi bem positivo. Itaipulândia, Manoel Ribas, ABF e Ampere, né? Desse só o Ampere e o Itaipulândia o São Miguel ainda não vai enfrentar, né? Então tem esses confrontos na sequência. Bom, a gente traz isso muda todo o panorama, né, Cássio? Você pode comentar em cima disso, sendo o auxiliar, e aí a gente vai... Vocês fiquem à vontade para entrar no momento que quiser comentar, trazer algo desse sentido. Mas... esse é o elemento da confiança que muda. A gente já começa a projetar o jogo de Juventude olhando para as 4 primeiras colocações lá na parte de cima. Olhando a classificação ali, os 3 primeiros a gente já enfrentou, né? Para você ver como eles estão lá em cima, né? Vasco, Chapecoense e Fortaleza. Exato. E agora a gente vai enfrentar também, né, as equipes aí, né? Tá próximo, tá bem próximo, tá início de campeonato também, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem várias rodadas, né? Mas o nosso foco principal, né, sempre foi deixado bem claro que é fugir dessa zona de desconforto, né, que a gente vem passando, né? Mas amanhã a gente já viaja, amanhã já para Mato Grosso, né? E enfrentamos na sexta, depois tem o América e depois esse confronto direto, né? Que é o jogo chave para nós, né? Contra a equipe do ABF, né?
Podemos encostar neles ali, de repente, faltando 4 rodadas, ou 5, né, se eu não me recordo. 5, né? São 5. Após o jogo da BF é 5 rodadas, para a gente poder sair dessa zona aí. Depois temos 2 confrontos fora, né? Chopinzinho, né? E Manuel Ribas. Isso. Daí depois a gente retorna para casa. Então esse jogo é chave para nós aí, para poder encostar neles. Manuel Ribas, o jogo fora, dizem que é muito difícil lá, né? Sempre complicado. Eu enfrentei o Manuel Ribas no ano passado pelo Itaipulândia na decisão da Série Prata, né? Inclusive a gente perdeu o título, né? Uma equipe que manteve, uma equipe jovem, né? Manteve o seu elenco lá, plantel, trouxe alguns reforços, né? Vem sofrendo um pouquinho, né? Por estar enfrentando grandes equipes, né? Mas é uma equipe muito boa, né? Os meninos lá são rápidos, né? Mas isso aí a gente vai pensar lá na frente, né? Temos uns confrontos antes para a gente analisar e estudar aí. Léo, você está com a sequência agora muito boa, né? Teve um período ali de lesão e aí a gente sabe que o cara tem que descontar todo o período de recuperação. Sim. Agora está voltando a viver de novo esse momento e eu acho que aí colaborando bom momento curto, mas bom momento da equipe com os resultados. Sim. O que dá para dizer, cara, nessa sequência agora, para até gols, assistência, porque a partir do momento que tem a confiança, tudo ajuda, né? Sim, como você falou, eu tive uma lesão no adutor, né? Parecida com a do ano passado também, que eu também tive uma lesão, aí fiquei um pouco mais de um mês parado. É difícil, né? Acho que é a pior coisa, acho que na vida do atleta é quando você lesiona, né? Mas graças a Deus consegui voltar, tô pegando confiança, né? Novamente. E como você falou, a equipe também está bem, isso já ajuda, né? Ajuda muito. E agora estamos trabalhando, né? Para fazer bons jogos, né? Assim como o ano passado, dar assistência, fazer gol. Mas isso é conclusão do trabalho, né? Quem fizer gol e der assistências não importa, né? Importa quem a gente vencer, né? E como você falou ali também paranaense, né? A gente tem 2 jogos agora do Brasileiro, mas a gente costuma falar assim que o foco principal é o paranaense, né? Pela situação que a gente tá. A gente tem jogos muito importantes, que a gente vai pegar times que estão brigando com a gente ali na parte mais de baixo da tabela, né? Então a gente vai tá trabalhando aí para conseguir essa classificação aí. E eu comento isso porque você, a exemplo do Buiu, que tem uma característica particular que é o canhoto, né? Sim. No futsal a gente vê quartetos que entram em quadra praticamente. Eu vi o Camorão com 3 canhotos em quadra, né? Uhum. No último jogo aqui. Os caras usam muito esse recurso. E então ter peças, e o canhoto está cada vez mais raro, porque Sim. todo mundo quer ter esse atleta, né? Sim. Pelo recurso, pela oportunidade de jogar com o pé invertido, pela variação de jogada, que sempre bota o adversário em dificuldade na hora de marcar, para pensar. Então, assim, querendo ou não, você é uma das armas que agora passa a estar disponível também. E nessa sequência, eu acho interessante isso, por mais que tenha pressão no campeonato na Série Ouro, mas o Campeonato Brasileiro vai ser ótimo para deslanchar, né? Buscar essa confiança, né? Exatamente. Acredito que esses jogos do Brasileiro aí, até a primeira vitória foi no Brasileiro, né? Então acredito que deu muita confiança para nós jogar lá em Guarapuava depois dessa primeira vitória. Então é bem isso que você falou. Acredito que usar esse Brasileiro também, além de procurar a melhor classificação possível, mas também para nos dar aquela motivação, né? Motivação a mais ganhando os jogos do Brasileiro ali para chegar bem contra a equipe do Beltrão ali. Eu aviso a galera que pode comentar, pode mandar sua pergunta aqui no nosso YouTube Rádio Jornal São Miguel e no YouTube do São Miguel Futsal, tá? Então pode deixar o seu comentário, já tem um pessoal aqui comentando. Já vou mandar abraços, vou aproveitar aí para realizar as perguntas também para os atletas que estão aqui hoje. O Buiu, o Léo Fernandes e também o Caça, que é auxiliar. A gente também vai falar um pouquinho, daqui a pouco vamos falar um pouco da base, né? Da categoria de base do São Miguel Futsal, que é uma das missões que o Caça tem pela frente. Buiu, voltando um pouquinho lá para o jogo do Guarapuava, né? Um jogo onde a equipe sai na frente, faz 1-0, e eu imagino que passa aí
você já começa a interpretar o que ia acontecer no jogo, que a gente já projetava aqui antes, né? Que ia ser um jogo apertado ali, porque o Guarapuava, jogando em casa, ia se impor, né? Tem um dos artilheiros do campeonato, que é o Vinho, por exemplo, né? Então, assim, e um time que surpreendeu ano passado. E eu comento isso porque a gente já fez 1-0, pô, agora vai vir bolada. Agora vai ter que saber sofrer, vai ter que saber administrar. Como passa isso na tua cabeça lá num jogo daquele que veio as boladas, né? Exatamente. A gente já sempre sabe, né? Que não tem jogo fácil, e a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Um jogo realmente, e assim como foi, né? E seria um jogo que ia ser resumido nos detalhes, né? Mas a gente se entregou muito, a gente marcou muito bem, acho que a gente foi crucial na nossa defesa, sabe? A gente se entregou mesmo. Eu acho que isso foi na parte principal, acho, independente do gol ali. Eu acho que foi o nosso jogo, a gente teve um bom desempenho assim na defesa. A gente travou chute, a gente correu para trás, sabe? Então acho que esse foi um dos pontos mais como é que pode dizer? É um ponto mais positivo. Foi a nossa defesa. A gente marcou, até o nosso jogador com menos característica de marcação se saíram muito bem, assim, sabe? Deu aquele a mais, assim, porque sabia que esse jogo seria um jogo muito difícil, assim como foi. E eu acho que foi isso. Eu fico muito feliz também poder ter ajudado a fazer uma boa partida, consequentemente também fazer o gol. Mas o que valeu mesmo foi a entrega a nossa entrega, a nossa vontade. E acho que foi isso mesmo. A gente se dedicou bastante e a gente sabe que todos os jogos vão ser difíceis para nós. A gente sabia também do Guarapuava, o Léo comentou bem, eles estão brigando ali embaixo da tabela com nós. Como você falou também, são confrontos diretos, todo mundo está querendo a mesma coisa, então a gente está trabalhando forte, assim como eles também estão. Então, eu acho que a gente se portou bem, a gente fez uma bela partida e isso é essencial. Vamos ver o gol do Buiú, gol que deu a vitória. Como começou a construção dessa jogada, que foi um lance muito importante. Começa na defesa, o Buiú já sai para tirar a pressão, já tem superioridade, vai embora. Na lacuna deixada pelo atleta de frente, o Buiú sente o espaço, aproveita e finaliza e tem a felicidade de fazer o gol. Cássio, pode comentar, e o Buiú, vocês fiquem à vontade para comentar, falar um pouco desse gol, que ninguém faz um gol por acaso assim, né? Aí tem todo um movimento da equipe, muita coisa que a gente não vê com bola, mas e também um pouco do teu feeling, né, Buiú, de sentir que dava para finalizar, né? Esse gol aí do Buiú, na verdade, eu até brinco com ele, mas eu já joguei vários anos com ele em Curitibano, Santa Catarina, né? Mas o Buiú já fez muitos gols desse aí já, nesse estilo. Então é uma característica que ele tem mesmo, né? De jogar com os pés e que a gente está tentando aproveitar ao máximo aí, né? Para conseguir bons resultados. Essa é uma bola para a gente sair da pressão, para falar bem a verdade, né? Que não impossibilita de eu ir para cima, se eu ver que tem condição, até porque é treinado isso. A gente faz no treino, a gente erra no treino, já errei no treino, às vezes acontece no jogo, a gente erra, mas é treinado. E que nem eu falei, tipo, é uma bola pra gente sair da pressão, mas isso não impossibilita, não é... Tanto é que agora fica até claro aqui, quando você leva, porque o da dobra, deixa em loop aí pra gente acompanhando, Nael. Quando você faz o movimento do chute, o da dobra não acompanha mais, porque já está com superioridade e o 25 já ficou faz tempo, né? Olha ali, abriu a ala, abriu as alas e eu queria que vocês comentassem esse tipo de jogada, Cássio, porque tinha a opção de passe e aqui é fácil para a gente analisar, mas eu tenho que botar muito mérito para a jogada da equipe, né? Do São Miguel,
o quanto que coloca de dúvida e aquele segundo que faz a diferença na tomada de decisão de quem está marcando. Primeiro no passe do Lucas aqui, que o Buiú já sentiu confiança que podia avançar, né? Para frente ali, nós temos combinados que a gente tem que proteger o gol, né? Nós temos que proteger o nosso gol, né? O atleta do Guarapuava, ele quis meio que achando que o Buiú ia dar o passe lá na... Induziu ele pra frente, né? Ele meio que tentou esconder o atleta lá e deixou o Buiú ir por dentro, né? Se a gente comete um erro desse, erro que não pode acontecer, porque está combinado que nós temos que proteger no gol, né? Se dá o passe lá, daí o atleta faz o gol, daí é muito mérito deles, né? Mas nós, primeiro, treinamento combinado é proteger o gol. E abrindo esse espaço, tendo essa condição, finalizou, uma felicidade enorme. Tá aí agora a gente vai vendo. E tem que ter treinamento, né? Tem que ter essa confiança para sair por dentro, que já estava numa zona de finalização, né? Ali na verdade eu peguei a bola já para frente do marcador que estava no Lucas. Aí eu já tinha ganhado dele, né? Já peguei a bola para frente. Ainda pisei para frente. Aí eu ameacei dar o passe no Kaique. Aí o marcador quis meio que adivinhar o passe já. Aí eu dei mais um toque e dei um... O atleta que estava com o Lucas aqui, ele não tá olhando o Buiú avançar. Quando ele olhou, o Buiú já estava quase recebendo a bola. E esse ponto aí foi importante para o Buiú avançar, né? E depois, quando o Buiú recebeu a bola, né? Ele já estava um pouco atrás, né? E o Buiú já só virou o corpo. O Buiú tem essa facilidade, né? Que é muito rápido, né? E acabou, graças a Deus, aí, ajudando a nossa equipe aí com esse gol e também com as defesas, né? Tá aí o gol do São Miguel. Esse gol deu a vitória. Foi no primeiro tempo ainda, né? 1-0. Então, São Miguel teve que se virar. E aí, quando a gente fala de bolada, a gente está falando de lance que nem essa defesa aqui do Buiú, cara. Que o Cássio falou, foi tão mais importante que o gol, né? A gente vai ver na sequência o quanto que ela é importante e o quanto é difícil. Porque o Guarapuava aí já estava na pressão, segundo tempo, não vamos que vamos, empurrando a equipe do São Miguel para trás de qualquer jeito e a bola entra, né? E quando chega... O Nel, você consegue meter uma câmera lenta aí para nós ou não? Lá quando chegar aí, ó. Olha a defesa, um pouco antes, na defesa do Buiú, para a gente ver. Ele usa o braço esquerdo para fazer essa defesa. Aí, no detalhe. E era importante. Aí já está na altura do jogo, que se toma o gol, ia ter que sustentar o empate e faz essa defesaça. Uma defesa difícil. Conta um pouco aí, Buiú. Como que foi essa defesa e como é trabalhado esse tipo de sustentação, né? Essa aí é um lance que eu já tenho que estar preparado para sair, até por questão de... Acho que se eu atraso um pouquinho menos, eu não consigo chegar a ter essa explosão para... O cara consegue definir com mais... Mais ângulo. Com mais ângulo, e eu ia estar mais longe e eu pegar eu saindo ainda. Ia ser, acho que ia dificultar bastante. Aí a hora que eu vi que o cara estava atrasado e eu estava mais perto que o Kaique, eu já saí para abafar ele ali. E a jogada... Que, querendo ou não, o Kaique até chegaria, eu acho. A jogada é muito... Mas eu acho que eu estaria bem mais inteiro que isso. Eu estaria bem mais inteiro que ele. Normalmente quem estava vindo por dentro ali domina aquela bola. Deixa eu ver ali. Ele domina e ele é muito feliz que ele já dá o passe de primeira e já tira, quebra a linha, né? E aí tem que aparecer o goleiro, Caça, nesse tipo de situação, né? Como a gente falou, né? O Buiú, né, tem qualidade imensa embaixo do gol. Na hora que ele percebeu já que o atleta recebeu, pode ver, ele já estava praticamente, né, em cima. Se ele espera um pouquinho, provavelmente, né, poderia ter tomado o gol aqui no ombro dele, né? Mas teve a percepção rápida ali de sair. Na hora que o atleta recebeu, ele já viu, já avançou e conseguiu fazer essa brilhante defesa aí. Pô, só desse jogo tem 2 lances para os... Teve outras defesas importantes, mas para o DVD já tem 2 que pode guardar. Tá aí, a gente confere de novo a importância, né, dessa defesa. Sustentou 1-0 do Amarelinho do Oeste nessa partida. Bom,
Uma vitória... É engraçado dizer, no comportamento, eu concordo quando a gente olha, eu vi vocês comentando, e de atuação, no comportamento de saber jogar o jogo, né? Que a gente estava falando antes com o pessoal no podcast, antes dessa partida, de quanto isso seria importante, antes de jogar bem, de qualquer outra coisa para ganhar o jogo. Porque se você pegar o desempenho, na minha opinião, contra vocês, fiquem à vontade para discordar, tá, gente? Se vocês estão lá, contra Campo Mourão, na minha opinião, foi uma das melhores partidas táticas de intensidade. E aí, pegando jogos parecidos, essa partida contra o Guarapuava me lembrou um pouco aquela de Ampere. Só que o detalhe é que não conseguiu fazer o gol, teve várias oportunidades, não conseguiu fazer o gol e tomou o gol depois, né? Que foi 1-0, um jogo amargo, né? Nesse sentido. Então, me parece que aos poucos a gente vê um amadurecimento dessa equipe. Queria que vocês comentassem sobre todas essas experiências, né? Onde veio grandes atuações, mas não veio o resultado, e daqui a pouco uma atuação onde o resultado era o principal e a equipe conseguiu converter. Na verdade, como você falou, a gente vinha de boas atuações, mas o resultado não estava vindo. Acredito que os jogos no Paranaense eles são muito difíceis, né? Você não pega nenhum jogo fácil. Então a maioria dos jogos é decididos ali no detalhe, né? E como você falou nesse jogo contra Guarapuava, aí o detalhe foi a nosso favor, mas também a gente teve aquela garra a mais, né? Como o Buiu falou também, a gente marcou muito bem, a gente soube jogar o jogo, não só marcou também, mas quando ficou com a bola, teve uma boa posse de bola, agrediu o adversário também. E o que estava faltando, acredito que era isso, era esse detalhe final. Até já puxa um pouco também o jogo do Brasileiro, a gente vinha de uma vitória, já deu talvez aquela confiança a mais, assim, que não é perceptível, mas você tem, né, depois de ganhar um jogo, que fazia vários jogos que a gente não ganhava, então aquela vitória do Brasileiro também serviu para nos dar mais motivação, talvez, e ter conseguido essa vitória, essa importante vitória, né? Isso muda tudo, né? Vira o jogo. Bom, sexta-feira, gente, contra o Juventude, o jogo é fora de casa. Para quem quiser acompanhar, CBFS TV para assistir essa partida, 7h15 da noite. Jogo fora de casa, o São Miguel pode pular aí para as 4 primeiras colocações com esse resultado, vencendo mais uma. Depois tem o América Mineiro. Eu só ia falar, você falou 19h15, né? Mas eu acho que é no horário do Mato Grosso. Aqui é 1 hora a mais, eu acho, né? Não sei se Mato Grosso agora... Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que vai ser 20h15 no horário daqui e 19h15 no Mato Grosso. Será que tem fuso horário no Mato Grosso do Sul? Ali, é que na publicação do Brasileiro tá escrito ali horário e AMT, que é o horário de lá. Daí os outros jogos tá BRT. Por isso que eu também tô nessa dúvida aí se tem ou não tem. Nael, pesquisa para nós aí, para ter uma noção. Na publicação do Instagram ali, do Brasileiro, tá escrito horário e AMT. E daí os outros jogos, BRT. Eu acho que tem essa diferença. Eu acho que tem essa diferença. Acho que é 1 hora, eu acho, talvez, mas... Então, a CBFS podia fazer uma coisa bem simples, né? Que é colocar como horário de Brasília, né? Que todo mundo segue o horário de Brasília. Ali, né? Quer ver se tu for no Instagram aí, no Instagram do Brasileiro, acho que... Eu vou olhar na tabela da federação aqui. Aqui, o horário de Brasília tem o horário local. Em Sorriso, eles estão usando 10 horas do horário local. E nos outros jogos, 8h15, horário de Brasília. Deixa eu ver o jogo do São Miguel, como que eles estão. Brasília vai ser, vamos supor, horário de Brasília 7h30, lá vai ser 6h30. Então, peraí. Aqui, nessa publicação que eu vi aqui, aqui no lado do horário ali Juventude. Jogos, aqui, ó, horário local. Não, é 7h15 no horário local. Coloca aí, Nael, qual a diferença de... Esse jogo vai ser... o Juventude fica em Dourados, é isso? Dourados. Pesquisa aí a diferença de fuso Dourados para o horário de Brasília. Se tem diferença. Aí a gente já pega. Mas é que tá realmente diferente agora que eu percebi aqui. O horário local. Deles ali, ó, do lado do horário tá AMT e dos outros BRT. Aí não vai, por isso que eu...
Aí só tem que saber se é uma antes ou uma depois. Senão vai ter gente entrando no jogo e o jogo já acabou, né? Tipo 6 horas, aí aqui em São Miguel vai ser tipo 7 horas. Então lá vai ser, lá é 1 hora antes. Aqui vai ser 8h15 no horário do jogo, tá marcado 19h15. Lá é 7h15, aqui é 8h15. 8h15 da noite, tá? Corrigindo o horário aí, tá? Aí, a falta que faz ficar fora da escola, né? Dá nisso aí. Botam pessoas assim aqui, dá nisso aí. Não, mas é 8h15 da noite, então. Aqui, cara, era só... Você coloca o horário de Brasília, pra divulgação numa competição nível... Fica confuso, né? Pro local, pode divulgar. Só no local divulga o horário normal, mas quando você faz uma divulgação nacional, tem que ser horário de Brasília. Exatamente. Senão não Até porque eles estão acostumados com isso, né? Tipo, o horário ser diferente, a gente, pra nós aqui, não. Fica totalmente costume, perdido. Né? Uhum. Então, 8h15 da noite, tá, gente? Não se atrapalhem aí, 8h15 da noite. Eu já ia perder o jogo, viu? Se o Léo aqui, a sorte que o Léo se tocou. Quero mandar um abraço aqui pro Leonardo Martins, né? Tá pedindo um abraço. O Reinaldo Nascimento, bora, meu velho. Um abraço. O Reinaldo jogava aqui, ó. O Reinaldo que tava aqui ano passado. O Reinaldo. O Reinaldo Fixo, verdade. Uhum. Bom, um abraço aí, Reinaldo. O Caça, e a base, bicho? Como que tá sendo esse trabalho aí? Estamos aí jogando bastante, né? Competição, Friela, Paranaense, né? Sub-10, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, né? O Sub-17 é parecido com a equipe adulta, né? Joga um jogo fora, um jogo em casa, né? Todo aquele protocolo, né? Que o pessoal já vai pegando como é que funciona para, né? Futuramente estar numa equipe adulta, né? E acho bacana isso, né? E Paranaense, semana que vem estaremos em Pato Branco, terceira fase do Sub-11, né? Vamos enfrentar 3 equipes difíceis lá, né? Sub-15, vamos para a segunda fase em julho, né? Em Palotina também, né? Temos as plenas condições de passar para a terceira fase e agora temos confronto da Friela em quartos e finais, né? Sub-11 contra a Itaipulândia e o Sub-15 contra a Veracruz, né? Estamos aí na expectativa de fazer 2 bons jogos, né? As 2 categorias, 11 e 15. O 13 a gente não classificou, né? E estamos trabalhando para poder melhorar também, né? E a expectativa é boa para a gente poder avançar para a semifinal, né? E vamos enfrentar a Itaipulândia, foi a única equipe que a gente perdeu, né, na primeira fase, né? Agora, conhecendo bem, já conheço bem um pouco os meninos, né? A gente teve um pouco de dificuldade no começo, né? Natural, por ter bastante categoria, né? Agora, o trabalho vem sendo feito, né? Já conheço os meninos, né? E sei quem pode atuar, né? Cada posição, né? Até porque eu assumi depois, né? Que foi feita a peneira, né? E o outro professor saiu, daí acabamos recebendo o convite, aceitei, né? Estou muito feliz, né? E esperamos que a gente possa aí fazer até o final do ano bons jogos aí e de repente conquistar algum título. Com a tua experiência, Caça, no mundo do futsal, vivendo isso no teu dia a dia, quanto que é importante ter a base em todas essas escalas? Porque se a gente pegar no hiato que o São Miguel ficou sem atividade, saiu um monte de gente aqui que foi jogar na Europa, né? Que foi embora, que poderia estar sendo formado aqui, principalmente numa escassez de atletas, né? A gente tem que ver servir de exemplo, né? As equipes, por exemplo, Pato Branco, né? As outras equipes aí que tem, né? Cascavel, né? Eu joguei lá, tinha base, Marreco, as grandes equipes aí, né? No cenário tem a base, né? Desde do sub-6 até o sub-17, 18, 20, né? Inclusive temos aí, já quero até falar já por uma expectativa para o ano que vem, temos até o sub-17, né? Só que o 17, a equipe adulta é 3 anos ainda, né? Precisamos ter um sub-18, um sub-20 para preparar para eles, né? Temos o Juan Narciso, né? Que vem dessa geração, né? Estão aproveitando a oportunidade, né? Mas para mim 3 anos é muita diferença, né? Então
A gente tem esse projeto aí para... Tem toda a formação Exato. de estrutura óssea, muscular, Exato. nesse período de cabeça, vem tudo aí, né? A gente já tô com esse pensamento de fazer isso, né? E pro ano que vem, né, pelo que o presidente falou, né, teremos também as menores, temos só do sub-10 para cima, né? Queremos fazer sub-8, 6, 7, né? Para eles os meninos aí poder ter essa oportunidade aí de jogar a Paranaense, né? A Copa Friela também, né? Que é um campeonato, daqui a pouco, segundo semestre, tem a Italianinha. São campeonatos aí na nossa região que é forte, né? As equipes aqui, Foz, Santa Helena, Medianeira, Itaipulândia, né? São Miguel, né? Então, acho que está bacana o trabalho. Esperamos que a gente possa dar continuidade aí para ver eles meninos aí crescer aí no futsal de São Miguel e, de repente, ninguém sair aí. Dá para enxergar já futuros atletas ali? Tem gente que tem essa capacidade. A gente sabe que, dependendo de repente você vê lá um atleta ainda no sub-11 que tem uma capacidade técnica muito boa, a gente sabe que precisa 10 anos para ele se manter em bom nível, para conseguir se consolidar em uma série de fatores extras para conseguir se formar. Mas tem gente com essa capacidade, já dá para observar? Tem, Cunhasque. Temos um elenco no sub-11 que esse que vai jogar semana que vem, a terceira fase do Paranaense, meninos aí que são bons. Alguns vêm de Medianeira, né? Não estão lá, né? Não sei por motivo, né? Na equipe lá, né? Fizeram a peneira esse ano, né? E estão nos ajudando aqui em São Miguel, né? Temos os meninos daqui da casa também, são muito bons, né? Os meninos do 13 a gente encontrou um pouco de dificuldade normal, né? E o sub-15 também, alguns meninos aí eu já estou introduzindo eles na equipe sub-17, né? Treinando já com a equipe sub-17. Para o ano que vem, quando eles fazerem 16, ele já está um pouco preparado, né? Para não sentir tanta dificuldade quando a gente for jogar uma competição 17. Aí a gente está fazendo, né, esse entrosamento aí para eles poder pegar essa cancha aí já, né? Ver como é que é os treinos, que é mais pegado, né? E acho que para eles é importante ter essa transição aí. Consegue aplicar no sub-11 alguns conceitos do que é aplicado, por exemplo, no adulto? Consegue espelhar? Sim. O que eu estou tentando fazer? A metodologia, né, do Manta, né? Com algumas que eu já tinha, né? Que eu já tinha no meu sub-17, que eu já venho fazendo há 4 anos, né? Que eu estou trabalhando na base. Eu vinha jogando, né? Mas eu estava trabalhando na base. Metodologia que eu estou fazendo é do Manta, né? Marcação, saída de jogo, né? Para eles aprender sistema de jogo, para eles aprender a correr, de repente poupar energia, não correr errado, né? Para daqui, Cunhasque, daqui chegar lá no sub-15, né? De repente eles entender como que é o futsal, né? Não é hoje em dia, não é pegar a bola, sair driblando todo mundo, né? Não, eu quero que eles entendam que tem 3 companheiros do lado dele e um goleiro, né? Essa é a metodologia que eu tento fazer com eles, né? Dar 2 toques na bola, aparecer, movimentar, né? Fugir no espaço vazio, né? Isso que a gente está procurando fazer para daqui para frente eles entenderem como funciona o futsal. Isso é muito legal, porque passa a criar uma cultura que a gente tinha se perdido, né, do São Miguel. Não adianta a gente vir aqui toda hora projetar, porque o amarelinho é isso, é aquilo, se não tem um trabalho que começa lá de baixo. Fora que para essas crianças, os atletas estão aqui hoje são inspiração, né, que estão ali, a gente vê isso. Eu fui no evento de entrega de uniforme das 150 camisas, a gente viu a alegria deles, né, o orgulho de vestir essa camisa. Então muito disso vai para o vestiário, muito disso vai para essa formação. Não é à toa que grandes clubes do país formam atletas para criar esse nível de identificação. Os atletas, o Buiu está hoje aqui, o Léo está na 2ª ou 3ª temporada, Léo? Terceira. É a terceira.
O Léo até tá criando raízes aqui, né? Cada vez. Eu não sei se vai embora tão cedo. Mas quanto tempo se leva para criar uma identidade com o clube, né? Isso vai muito tempo. E a gente sabe que faz parte, é dinâmico. O Cassa pode falar isso melhor do que ninguém, né? A identidade que ele criou com o Cascavel não veio de uma temporada para outra. E na base é a mesma coisa, né, Cassa? A gente tem que enxergar dessa forma, né? Que nem você falou. Tem um trabalho já de 4 anos ali. Então imagina isso daqui 10, 12, 15 anos, né? Que é ali que vai começar a colher alguns frutos importantes. A gente tem 3 jogadores hoje, mas muito pego ali naquela circunstância. Não teve a preparação que está acontecendo agora, né? Os meninos ali que subiram agora, né? Mas tão bem, né? Ele já vem, o Narciso acho que já vem do ano passado também, treinando a equipe adulta, né? O Rua também, né? Estão aproveitando as oportunidades, né? Eu acho que tá bacana, Cunhasco, que o trabalho está sendo desenvolvido, né? E, como falei, conforme a gente vai vencendo os jogos, a gente vai conhecendo mais os atletas, aí isso é bom, facilita para a gente também, né? Os treinamentos, às vezes, um ou outro na semana não temos, devido à competição que está tendo no Municipal da Base, mas eles estão jogando, né? Estão na ativa, né? E quando a gente consegue, a gente muda o horário para outro dia, né? Para os meninos não perder treino, né? Acho que para eles é importante, né? A gente está fazendo esse tipo de treinamento e esperamos dar continuidade aí. Bom, para a gente fechar, eu quero mandar os últimos abraços. O seu José Sangalete, torcedor fanático aqui do São Miguel. Opa, Cunhasco, boa noite. O Francisco Javier Castel Quintana. Léo Fernandes, meu ídolo, joga muito. Conhece ou não? Obrigado. Como que é o nome? O Francisco. O Francisco. Isso. Pelo nome eu não estou lembrando muito bem, mas tem foto aí? Não tem foto. Não tem foto, só tem um F. Mas aqui. muito obrigado, Francisco. Mas muito obrigado. Isso. Galera mandando esse comentário. Nesse sentido, eu era para ter perguntado antes, né? Mas então, como passou, vamos só para fechar. Para o pessoal ir conhecendo um pouco mais vocês, né? Para até saber de onde vem e tudo mais. O Léo já está aqui 3 temporadas, mas sempre tem gente que ainda não sabe, né? Você veio do futsal catarinense, é de lá, natural de lá? Eu sou de Santa Catarina, sou natural de Curitibanos, que é cidade do Buiú. Mas eu moro em Santa Cecília, é o nome da minha cidade, é do lado de Curitibanos. Joguei em Caçador também, que a gente tava até brincando antes de subir aqui, que é a cidade do Caça, né? O Caça é chamado assim por causa de Caçador, já joguei lá. Foi o primeiro clube que quando eu saí de Santa Cecília, que eu morei fora de casa, assim, com 13 anos, foi em Caçador. O Buiú também jogou lá, nós 3 também jogamos em Caçador. Aí passei por alguns times de Santa Catarina, Catanduva, São Francisco, Curitibanos, aí no Minas também. Depois fui pro Mariópolis, daí vim pra cá, né? Você é natural, então, de Santa Catarina? Natural de Santa Catarina, natural de Curitibanos. Buiú, você é natural de Santa Catarina também? Sou natural de Santa Catarina também. Sou de Curitibanos, natural. Os dois? Isso, mas fui criado em Ponte Alta do Norte, que é uma cidade vizinha lá. Curitibanos tem uma água que tem que dar uma olhada lá, hein? Tem que dar uma olhada melhor, porque sai bastante gente de lá, nessa região de Santa Catarina. Bastante. E a tua passagem no mundo de futsal começou então no Curitibanos? Eu comecei no Curitibanos. Eu morava em Ponte Alta do Norte, né? Fui para Curitibanos sub-15. Fiquei algumas temporadas ali, quando já ingressei no adulto. Aí fui pro Minas, até inclusive o Léo no mesmo ano do Léo. Fiquei meia temporada lá e voltei pro Curitibanos. Aí fiquei mais um tempo em Curitibanos. Agora não vou me recordar de cabeça, porque joguei quase uns 4 anos ali. Aí do Curitibanos, depois que eu voltei, eu fui para Caçador. Aí fiquei 1 ano e meio em Caçador. E de Caçador, eu fui para Santa Rosa, onde fiquei 1 ano e meio também, praticamente. Que foi a metade do ano retrasado. Fiquei o ano passado. E agora, São Miguel. Vocês estão com família aqui? Eu tô com a minha namorada aqui. Eu tô com a namorada também, mas que eu encontrei aqui, né? Namorada, sogro, sogra. E aí vai fazer... minha família já, minha segunda família também. E deixa eu te falar, e aí entra uma coisa que é desse mundo.
vai chegar uma hora que talvez isso não aconteça, mas se vem acontecer, você está preparado para mudar de cidade de novo? Vai levar ela? Como que vai ser? Não sim, quero pressionar você a pensar nisso agora. É uma coisa que às vezes a gente conversa, né? Que querendo ou não é normal, né? Às vezes não dá mais certo num clube, tem que sair, ou às vezes você recebe uma proposta muito boa, tem que sair também. Da vida, não tem que pensar muito, né? Muito dinheiro. A minha namorada tem bastante vontade de ir junto comigo, sim. Só que ela tá fazendo faculdade, né? Terminando a faculdade e tal. Daí, com certeza, ela iria junto comigo, né? Isso. Que idade que vocês estão? Eu tô com 26. 26 e o Buiu? 24. O Caça, você é natural, então, de Caçador. Pra quem não... Natural de Caçador. Santa Catarina. Santa Catarina, que somos vizinhos, né? Região, é questão de meia hora, 45 minutos. A região ela fica mais pro oeste, pro leste? Para que lado que fica? Oeste, meio oeste. Meio oeste. O oeste é para Caxapecó, Concórdia, daí um pouco para lá, pro Joaçaba ali. Isso. Foi onde eu iniciei, né? Caçador, daí fui para Joaçaba ali, né? Depois fui pro Jaraguá lá, na época que tinha aquelas grandes estrelas lá. Tive essa oportunidade de jogar, né? Jogou com quem lá que tu lembra assim desse time? Joguei com o Thiago, o goleiro Thiago, que acabou de parar. Joguei com o Falcão, joguei com o Lenísio, joguei com nem conheço. Com o Leco, que tá atuando ainda no Jaraguá, né? E o Valdinho, que enfrentamos, que tava no Fortaleza, né? Jogamos Liga Nacional, vencemos. Esse aí foi um ápice bacana na minha carreira, né? E depois eu vim pro Cascavel. Velho. Você já parou, caiu tua ficha na vida, tu parou, poxa, esses caras, eu treinava com esses caras, bicho. Eu, na época, quando eu tava em Caçador, nem jogava, eu assistia eles na TV, né? Putz. E depois, né, não imaginava que um dia eu ia entrar no vestiário, né, sentar assim, né, com grandes estrelas, né, no auge, né, na época ainda, né, e depois vim para Cascavel, fiquei quase 10 anos ali. No primeiro ano do projeto São Miguel que eu estava, né, 2018, né, depois Santa Helena, Moarama, Campo Mourão, né, acho que foi uma carreira bacana, né, inclusive ainda estou recebendo uns convites para voltar, hein, voltar a jogar. Que idade que claro, tu tá? Tô com 38. Putz, dava, hein? Dava. Mais um traizinho. Mas assim, tô muito feliz de estar em frente à base, né? Da mesma auxiliar técnico aqui do São Miguel, né? E agora, eu acho que eu tive que jogar, ganhar, perder, fazer os amigos aí, acho que eu já fiz, né? E agora é só brincar agora, né? Jogar extra, se divertir. E eu ia te perguntar que tem muita gente que não consegue. Tu consegue se desfrutar agora ou volta a hora que a bola rola, aperta o modo on atleta de competitivo? Não, assim, claro que não é a mesma intensidade que a gente jogava, né? Mas quando tá ali a gente quer ganhar, né? Quer dar o nosso melhor, a gente corre, tenta marcar, né? Tô jogando aqui para uma equipe aqui do Laércio, né, que faz parte aqui também da nossa comissão técnica, né, no Resenha. Temos os campeonatos para jogar aí, né? Tem municipal para jogar, né? Tô recebendo uns convites aí também, né, para deixar ele, já vou avisar, hein. E já tem telefone aí. Já tem proposta, hein? Mas assim, enfim, acho que eu tive que fazer na minha carreira, eu fiz agora. Ó a manchete, hein? Caça firme em podcast que pode deixar o resenha do DM, hein? Ó a cotação subindo. Não, acho que é isso aí, Cunhasque. Acho que a minha história tá resumida nesse. Qual foi o jogo da tua vida, cara? Assim, tem um jogo. Porque imagina o seguinte cenário, né? Que você tem que construir um filme da tua vida e tem que escolher o jogo, aquele jogo que pra ti e aí você tem os teus argumentos, as tuas tudo que você enfrentou naquele momento para dizer que esse foi o jogo da minha vida. Eu tive assim, vários momentos importantes da minha vida, né, dentro ali, mas vou relatar um aqui numa semifinal contra o Marreco. Nós
de ouro, chave ouros. Nós estávamos perdendo 4-1 e teve um pênalti e eu bati e eu errei, né? Só que ali e a gente tinha empatado fora no primeiro jogo, né? Ali na Neva era o segundo. Valia a classificação para a final. Em casa, e você perdeu um pênalti. Eu perdi um pênalti, nós estávamos sendo derrotados. Mas eu, graças a Deus, não me abati, né? Continuei lutando, né? E depois fui coroado com 2 gols, o 4-4 e o 5-4. E acabamos virando, e ali deu nossa vaga para a final, né? Tivemos a felicidade de disputar 5 decisões seguidas ali. Acho que é difícil, né, hoje em dia, uma equipe fazer tantas decisões seguidas, né? Que foi em 2010, 11, 12, 13, 14, né? Uhum. É difícil, né? E acho que também teve um jogo do Mundial de Clubes, né? A gente jogou contra o time da Espanha, né? O Movistar, Inter Movistar em Brusque, né? Eu não fui relacionado nesse jogo, né? Quando eu estava no Jaraguá, mas eu lembro muito bem que eu só de receber o convite de estar lá em Brusque, sair de Jaraguá com a equipe adulta, eu era sub-20 ainda, né? Tá ali junto com todo mundo, sendo mundial, assistindo lá em cima, lá, né? Uma semifinal, né? Numa final de mundial, né? Acho que também, para mim, esse vai ficar marcado para mim. Arizzo, você já tinha uma ideia do que viria pela frente de trajetória de carreira, né, cara? Isso eu chamo de desfrutar. Você vê e aproveitar. Acho que muita coisa se perde porque principalmente quando tem essa idade, né? A gente acha que aquilo ali vai ser normal e não é bem assim. Tem que correr atrás de muita coisa, acontecer muita coisa para desfrutar de novo de um momento daquele, né? Poucas pessoas não sabem disso, né? De repente, né? Do que se passou. Eu sempre torço para minha equipe aqui agora, São Miguel. Eu torço para eles fazer parecido, se possível melhor, né? Disputar grandes campeonatos, como estamos disputando agora. Eu não tive a oportunidade de disputar o brasileiro, né? Começou agora, o ano passado, né? Agora estamos na 2ª edição. Mas a Liga Nacional foi mais de 10, né? E isso eu torço para eles, com os meninos novos, né? 24, 26, né? Fazerem essa carreira brilhante que eu tive, né? Torço para eles como uma equipe, né? Para os meninos que eu estou trabalhando também, quem sabe eles possam fazer isso, né? Ou melhor. Tem pelo menos de 12 a 14 anos ainda de futsal, se cuidando e se preservando nesse sentido, se preparando para chegar até lá. Bom, gente, estamos chegando aqui na nossa reta final do podcast Resenha do Amarelinho. Lembrar que sexta-feira tem São Miguel Futsal enfrentando a equipe do Juventude de Dourados. O jogo vai ser lá no Mato Grosso do Sul. Atenção, 8h15 da noite. No nosso horário, tá? 8h15 da noite, horário de Brasília, o confronto. Para você acompanhar essa partida, CBFS TV. A Rádio Jornal não tem os direitos de transmissão. Enfim, nessa torcida para o São Miguel conquistar a 3ª vitória seguida nessa temporada e começar a arrancar para uma sequência muito boa, né? Quem sabe a gente pode estar projetando e quem sabe o time conquistou uma casca importante, né? De conseguir superar todos esses problemas para a fase de playoff, que ali cada jogo a gente viu nos últimos anos, né, que São Miguel escapou por detalhes, né, de uma classificação à próxima fase, né? Então eu acho que talvez isso lá na frente possa contar uma história diferente do que a gente tenha vivido, que isso tudo seja experiência para superar os obstáculos que virão. Quero agradecer aqui o Léo Fernandes, o Buiú e o Caça. Se vocês tiverem considerações finais, queria falar alguma coisa e passou, se quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Quero agradecer vocês, tá? Desejar um bom jogo. Viaja já amanhã cedo, né? Manhã, 8 da manhã. Então, boa viagem para vocês, bom descanso, tá? Obrigado, Cunhasque. Agradecer pelo convite. Prazer estar aqui. Mandar um beijo pra minha namorada também. Boa. Tá assistindo lá. Tem que mandar também. Vai entrar em casa, né? Não vou apanhar. Vai terminar. Não, terminei. Vai dar tempo pra todo mundo, né? Então, eu fico imaginando o momento que vocês passaram, né? Porque
diz que tem aquela expressão, né? Quem faz gol beija na night. Ou seja, é uma expressão que faz gol, que vence jogos, está tudo certo. Naquele momento ruim, tem que compreender também, né? Tem que ter essa compreensão, né? Tudo. E essas pessoas que estão sempre do lado da gente, né? Nos dando apoio. Então tem que lembrar delas mesmo, que elas são as pessoas que sabem que vocês choraram lá no travesseiro. Com certeza, ela Apoia, né, no momento. sabe bastante da... É luta. Bora. Léo, então manda o teu abraço aí pra você não ficar, né? Não passar batida, né, bicho? Não, mas agradecer a Cunhasque mais uma vez aí pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui. Boa noite a todos aí. Muito obrigado a quem compareceu aí na live. E mandar um abraço aí pra minha namorada também, Luísa, Pitico, Carla, meus sogros, meu cunhado Lucas também, meu pai e minha mãe que estão lá em Santa Cecília também. Um abraço a todos aí. Valeu. Sempre estão no ginásio, né? Assistindo o jogo, acompanhando. Fiéis, torcedores lá, sempre acompanham, eles estão sempre por lá. Ô, Caça, vamos lá, né? Mais um jogo pelo Brasileiro, quem sabe mais uma vitória. Aí para projetar coisas boas, tem o América Mineiro e depois o grande jogo em casa contra a BF. É importante a gente já fazer essa mobilização interna para esse jogo da BF. É só dia 9, mas até lá, para que o público compareça e venha aquele público para apoiar, porque pode ser um momento importante, aquela saída pela primeira vez do Z4 nessa temporada. Muito obrigado pelo convite aí, Cunhasque, né? Que a gente possa aí, de repente, mais para frente, voltar mais vezes aí para a gente bater esse papo legal aqui. Acho que quanto ao Guarapuava já foi a primeira final, né? Agora temos aí mais 5 finais aí para a gente poder não vencer, não ganhamos nada, mas já deu uma esperança, né? Até mesmo para o torcedor, né? Vinha desconfiante, tendo essa desconfiança, né, do elenco, né? Agora a gente vai fazer de tudo aí para primeiro vencer esses 2 confrontos brasileiros, né? Vai dar uma tranquilidade a mais para a gente chegar nesse confronto, esse desafio aí importante contra a equipe do Beltrãozinho lá, e vai ser grandes jogos, né? Quem vai ganhar com isso é o pessoal que vai acompanhar em casa, né? E até mesmo quem vai estar ali na quadra ali. Grande abraço. Gente, obrigado, Caça, Buiú e Léo Fernandes. O podcast Resenha do Amarelinho vai ficando por aqui. A gente vai voltar na outra semana, sempre vivendo a resenha pré-jogo, né? E hoje a gente teve essa oportunidade de viver essa vitória, essa sequência, né? Venceu pelo Campeonato Brasileiro e também venceu o Ribeirópolis e venceu a equipe do Guarapuava, tradicional, um Guarapuava do técnico baiano, e agora tem uma sequência, 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Nessa sequência vai enfrentar a equipe do Juventude na sexta-feira, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, 8h15 da noite. Depois enfrenta o América Mineiro no dia 5 e no dia 9 enfrenta a equipe da BF, aí sim pelo Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Essa é a caminhada do São Miguel Futsal e você sempre está junto, acompanhando a Rádio Jornal, acompanhando nosso canal YouTube do São Miguel Futsal. Já se inscreve, vai se inscrevendo, porque futuramente as lives só estarão disponíveis neste canal, tá ok? YouTube Rádio Jornal São Miguel também para você se inscrever nos Jogos do Paranaense, você pode assistir por aqui, a gente sempre está levando as emoções do Amarelinho do Oeste. Valeu, gente, um grande abraço, até semana que vem.